Olá, queridos alunos do Colégio Alternativa. Aqui é o professor Madison Martins, da disciplina de Geografia. E hoje nós vamos estar falando sobre o território brasileiro e suas regiões, ou seja, dando continuidade ao nosso conteúdo programático relacionado ao segundo cadernão. Bem, de caráter inicial, a gente tem que se ater a alguns termos antes de entrar propriamente no assunto. Quando a gente fala do território, a gente tem que entender que ele é uma das conceituações principais que a geografia carrega. Então, ele vai aparecer associado com o espaço, com o lugar, com a região, com a paisagem e por aí vai. Então, quando a gente faz uma definição a priori dele, a gente vai ver que ele é uma área delimitada por e a partir de relações de poder. Então, para existir o território, tem que existir um espaço, a priori. Então, esse território, para que ele possa existir, alguém adotou critérios, sejam eles no caso, político, econômico, cultural e por aí vai. Então, para que possa existir um determinado território, a gente tem que ter um espaço. E esse espaço a gente sabe que ele é dotado de características específicas. Quando a gente fala das regiões, a gente tem que logo entender o que seria a região e o que seria a regionalização. Então, dentro de uma conceituação, região ela consiste em um território que, devido à apresentação de características físicas, econômicas, demográficas, étnicas, entre outros, se diferencia dos outros territórios próximos. E aí são características específicas. Quando a gente vai para a regionalização, é a representação de um território em regiões para fins de estudo ou de administração. Então, a priori a gente sabe que existe a região com suas características. E se eu vou regionalizar determinada área, é porque eu quero ali ver quais são as características específicas imprimidas em determinadas áreas. E aí, no caso, isso facilita no estudo ou numa administração, por exemplo. Então, regionalizar significa dividir em regiões determinadas áreas através de características semelhantes ou diferentes. E a partir disso delimitadas. Então, a partir do momento que eu tenho o conhecimento das características de uma determinada área, eu vou poder agrupar ou não e fazer a delimitação ou não. Então, isso aí vai ficar a critério de quem está fazendo a regionalização. E quando a gente fala do nosso território, a gente vai ver que fazer a divisão dele em regiões, ela ajuda em muitas coisas. Principalmente a ver as características e a buscar um melhor estudo para controle e gestão, servindo para promover o desenvolvimento econômico de uma região. Então, um dos órgãos que faz esse trabalho, no caso que eu digo que é de caráter específico, seria os relacionados à questão públicas, órgãos públicos e os geográficos. São, no caso, responsáveis por propor essas divisões com diferentes objetivos e critérios. Quando eu falo aí desse geográfico, por exemplo, a gente fala do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele faz esse tipo de trabalho. Então, quando eu falo dos critérios, a gente vai poder ver que para fazer essa regionalização são várias as formas. Então, dentre os exemplos pode aparecer o continente, a questão de ser desenvolvido, no caso rico, ou subdesenvolvidos, no caso pobre, a questão da cultura, como é que se dá a cultura nessa área, ou como é que se dá a cultura nessas regiões específicas, a questão econômica, aspectos históricos, recursos hídricos, entre outros. Aqui foi colocado um mapa que está mostrando uma forma de regionalização que é por continente. Então aí aparece o continente americano, que também ele é fragmentado em três partes, que é a América do Norte, a América Central e a América do Sul. E aí vem os demais continentes, como o africano, o europeu, o asiático e a Oceania. Uma outra forma de regionalização é aquela em que aparece, por exemplo, essa linha vermelha que vocês estão vendo, ela está delimitando os países ricos que estão no norte. No caso aí seria a América Anglo-Saxônica, que seria Estados Unidos e Canadá, e embaixo seria a América Latina, que são todos os países que pegam ali da América Central, principalmente da América Central e América do Sul. Lembrando que aí está enquadrado também o México. Então aí é uma forma de regionalização, no caso uma divisão socioeconômica.
tá? Quando a gente vem aqui para essa outra imagem, a gente vai ver que é uma forma de regionalização também, só que adotando o critério histórico-culturais. Qual foi a formação do continente americano? Né? Então, se a gente olhar para a imagem, o que está em vermelho aparece associado aí a uma América anglo-saxônica, em amarelo, região centro-americana, ao lado em laranjada aparece as Antilhas, mais embaixo, Guianas, depois América Portuguesa, e aí no caso a gente está entendendo qual foi o processo de colonização, quais foram os povos que imprimiram suas características ali. Tá? Então a regionalização ela pode ser feita também dessa forma, pela questão histórica cultural. Um outro critério também é relacionado à disponibilidade hídrica. Se a gente sabe que existe um território grande, de dimensões continentais, como é que vão se dar as características físicas desse território? Então aqui, por exemplo, nessa ilustração, a gente vai ver que vai aparecer a disponibilidade da água relacionada ao que é muito pobre, ao que é pobre, o que é regular, o que é suficiente, o que é rico e muito rico. Por exemplo, se a gente for ver na questão do muito rico, a gente vai ver que a nossa região como um todo, a região norte do território brasileiro, ela é rica, né? Muito rica na questão dessa disponibilidade de água. Então, por exemplo, se a gente for ver por que aparece essa questão de ser rica, é que aqui está a maior bacia hidrográfica com o maior rio do mundo. Então, o rio Amazonas aí. E a gente vai ver que é uma região que é dotada de muitos rios. Então, aqui, se a gente for ver, o rio ele tem uma característica específica, né? A água é doce. Então, uma disponibilidade hídrica muito boa. Agora, em contrapartida, se a gente for pegar, por exemplo, aí essa área em amarelo, a gente vai ver que ela vai aparecer no Nordeste. Vocês lembram que a região do Nordeste ela é fragmentada em sub-regiões, que é a zona da mata, agreste, sertão e o meio norte. Então, uma área que sofre com a questão da seca é o sertão, que no caso falta chuvas para a região e logo isso altera a questão hídrica, né, dessa área. Lembrando que a gente não pode falar assim, a região Nordeste ela é seca. Não, mas você está falando de qual sub-região, porque as características também elas vão aparecer associadas a cada região. Então, quando eu falo aí dessa escassez ou estresse hídrico, como dizem, é associado aí à falta, né, dessa questão da água. Então, isso daí é um exemplo também, e o território ele pode ser regionalizado dessa forma. Então, só por aí a gente vai ver que existem vários critérios, cuja escolha dependerá do objetivo e da finalidade de cada divisão regional. Dividir regionalmente o Brasil, e aqui é uma informação importante, não é uma tarefa fácil devido à extensão territorial de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Quando a gente vai ver essa dimensão, a gente vai ver que a gente pode associar a questão continental, porque, por exemplo, a Oceania ela tem aproximadamente o mesmo tamanho. Então, quando a gente fala assim, dimensões continentais, é porque o Brasil se assemelha ao tamanho de um continente. Essa extensão nos faz ser o maior país da América do Sul e o quinto maior do mundo. E dentro de uma hierarquia aí perde para a Rússia, Canadá, Estados Unidos e China. Como consequência desse tamanho territorial, temos em primeiro lugar uma variedade natural, quanto ao clima, vegetação, solo e relevo. Por que isso ocorre? Porque o Brasil ele é cortado pela linha do Equador, ele é cortado pelo Trópico de Capricórnio, e aí a gente sabe que quem está próximo da linha do Equador é uma faixa mais quente, quem está abaixo do Trópico de Capricórnio já é uma parte do território que envolve a zona temperada, então as questões climáticas ela mudam. Se essas questões climáticas mudam, obviamente que a vegetação ela vai mudar, e assim também vai imprimir características no solo, e uma coisa puxa a outra. Então, entender aí qual seria a dimensão é um ponto primordial para entender uma forma de regionalização, né? Porque a gente vai estar imprimindo em características específicas. E aí, olha, em segundo lugar, temos uma variedade econômica devido a fatores históricos. Por exemplo, a região sudeste, ela concentra o parque industrial. Por que ela concentra esse parque industrial? Porque foi onde a questão da industrialização chegou por primeiro. E aí o desenvolvimento ele vai ser diferente.
Já a região norte ela possui características de atividades extrativistas. Historicamente, as populações locais elas trabalham com essa questão da extração dos recursos que vêm da natureza. E até hoje é assim. Então, por se tratar de um país de dimensões continentais, como eu já disse, é difícil regionalizar o espaço brasileiro. Dessa forma, são realizadas inúmeras regionalizações, cada uma a partir de um critério específico, refletindo os interesses de quem a elaborou, seja com a finalidade de governar, seja no sentido de conhecer melhor o território. As dificuldades maiores na aplicação de uma regionalização ao Brasil estão basicamente em duas questões. E aí, olha, extensão territorial, que nós já falamos, e os intensos contrastes internos. Por quê? Por exemplo, quando a gente vai ver a regionalização segundo o IBGE, ele coloca ali em 5. Região Norte, região Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E aí, se a gente for ver, cada uma dessas regiões, a gente vai ver que ela vai ter contrastes internos muito grandes, principalmente na questão econômica. Por exemplo, a região mais desenvolvida do Brasil, região Sudeste. Se a gente vai ver a mais pobre, região Nordeste. E aí, quais são as características que são impressas para cada região para que haja essa distinção? Quais são os fatores? Tá? Isso daí são pontos importantes que tem que ser pensado. E aqui aparece só uma característica referente aos pontos extremos do Brasil, que a gente mostra aí a dimensão dele, que ele é, digamos, dividido em 26 estados, mais o Distrito Federal. E aqui nessa imagem está mostrando os pontos extremos. Ao norte, Monte Caburaí, que fica em Roraima. No ponto extremo leste aparece a Ponta do Seixas, que fica no estado da Paraíba. Lá embaixo aparece o Arroio Chuí, que fica no estado do Rio Grande do Sul. E na parte oeste, a nascente do Rio Moa, que fica no estado do Acre. Tá? E aí, quais são as principais propostas de regionalização? Para hoje, a gente vai estar vendo 3 formas, que são, digamos, as mais utilizadas ou então as mais conhecidas, eu diria. Então, aparece uma com critério relacionado à macro-região, a outra relacionada ao complexo regional e a outra ao meio técnico, científico e informacional. Essa que está associada à macro-região, ela vai dividir o território em 5, que seria Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e aparece a característica aí do IBGE, tá? Quando a gente vai ver aqui, ó, a divisão por macro-região foi organizada pelo IBGE e é adotada como oficial do Brasil. Nessa divisão é estabelecida uma divisão político-administrativa em 5 regiões, e aqui eu citei todas e coloquei os estados correspondentes. Lembro que em sala de aula nós fizemos uma atividade para fazer o reconhecimento do território, o reconhecimento dessa regionalização, segundo o IBGE, que adota em 5, e fizemos a distinção de região, os estados que aparecem embutidos em cada uma, e aqui eu só citei novamente eles. Essa divisão político-administrativa tem o objetivo de juntar os estados com maior semelhança, a fim de facilitar a sua administração e criação de políticas públicas do governo federal que estimulem o desenvolvimento na região. Então, ali é uma forma de regionalização segundo o IBGE. Quando a gente vem para as regiões geoeconômicas, a gente já vê uma distinção bem diferente, né? Com muita diferença, digamos assim. Porque lá na do IBGE aparece em 5 regiões. Quando a gente vai para as regiões geoeconômicas, só aparece em 3. E aí, obviamente, que os critérios eles mudaram. Então, aqui aparece a Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. De caráter inicial, percebam que é uma regionalização que não obedece aos limites estaduais. Se vocês olharem, por exemplo, o estado do Mato Grosso, MT, aparece ele cortado bem ao meio. Então, a parte norte dele teria uma característica econômica e a parte sul, outra característica. Se vocês olharem para o estado do Tocantins, acontece a mesma coisa. A parte sul do estado do Piauí e do Maranhão também. O estado de Minas Gerais também. Então, quando a gente vai ver aqui numa definição maior, ela vai aparecer associada ao geógrafo Pedro Pinchas Gege, no ano de 1967, e é nomeada de regiões geoeconômicas ou complexos regionais. Essa divisão estabelece 3 regiões,
Amazônia, Nordeste, Centro-Sul. Essa proposta tem como critério os aspectos socioeconômicos, históricos e ambientais. É desconsiderada a fronteira estadual, tendo os limites das regiões de GES cortando os estados. Por exemplo, o norte de Minas Gerais e de Espírito Santo são inseridos na região Nordeste. O sul de Mato Grosso e de Tocantins são inseridos no Centro-Sul. E eu acabei de comentar que isso está relacionado a essas características socioeconômicas. Então, para o critério desse jogo, ele viu, bem, o Estado ele tem uma determinada característica, mas nessa parte daqui, essa prevalece, enquanto ali não prevalece. E aí ele considerou principalmente a questão econômica. O motivo dessa desconsideração, no caso aí relacionado aos limites estaduais, é que as divisas dos estados não coincidem com as dinâmicas econômicas para aquele estado. E aí vem as características de cada uma dessas regiões. Por exemplo, a região Amazônia. Este complexo é relacionado principalmente à presença de floresta amazônica e da biodiversidade. Outros elementos são a disposição da bacia hidrográfica amazônica, concentração dos recursos minerais e extrativistas e a área de expansão da faixa agrícola e o centro industrial em Manaus. E aí tem uma característica própria. Quando a gente vai para a região Centro-Sul, que é a dita mais importante dentro dessa regionalização, tá? Que vai envolver, ela junta as regiões Sul e Sudeste, concentrando a maior população, o parque industrial, os centros tecnológicos, a agricultura modernizada, predomínio do relevo de planalto e de uma variação climática. Quando a gente vai para o complexo regional Nordeste, o complexo ele é delimitado pelos problemas sociais, né? Que, como eu disse, o Nordeste é a região mais pobre do Brasil. E no caso aí, dentro dessa regionalização, ele vai apresentar esses problemas sociais e econômicos. O clima semiárido, tá? A presença do polígono das secas, que ela lembrando lá aquela informação que eu disse para vocês sobre a questão da região Nordeste ser dividida em sub-regiões por conta dessas características, principalmente relacionada à seca aí no caso. A faixa litorânea com maior concentração populacional, porque historicamente é onde começou o processo de povoamento, né? E o problema da estrutura fundiária concentrada, que aí no caso a gente associa a má distribuição de terra nessa região. Assim como no território brasileiro como um todo, mas lá aparece com uma ênfase maior. E aí a gente chega aí na última regionalização, que é o meio técnico, científico e informacional. Percebam agora que a gente não está falando nem de 5 regiões, nem de 3 regiões. A gente vai estar falando em 4, que seria a Amazônia, o Nordeste, o Centro-Oeste e a região concentrada. Essa regionalização ela foi proposta pelo geógrafo Milton Santos e pela Maria Laura Silveira. Quais são as características? O critério estabelecido foi o da divisão do meio técnico, científico e informacional, que se trata da diferença do grau de modernização, informação e das finanças do território brasileiro. Essa divisão estabelece 4 regiões ou 4 Brasis: Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e região concentrada. Dentro da Amazônia, como nível de citação e de característica, aparece baixa densidade técnica e demográfica, cuja principal atividade é a extrativa ainda. Região Nordeste, historicamente uma região formada pelos povos, pelos plantations, né? E agricultura pouco mecanizada. Centro-Oeste, região da agricultura modernizada altamente mecanizada. Uma mudança nessa região em relação à divisão oficial é que coloca o estado de Tocantins oficialmente da região Norte na região Centro-Oeste. E aí eu diria aqui que essa é a principal dentro dessa regionalização. Porque assim, quando a gente fala hoje da atual fase do capitalismo, a gente tem que citar o meio técnico, científico e informacional, que é quando a técnica ela está junto com a ciência e junto com a informação. Então, a região concentrada, dentro do critério desses geógrafos, ela vai aparecer ou vai concentrar a maior população, sendo a mais povoada. É onde há os maiores investimentos de capitais realizados por empresas multinacionais, alto desenvolvimento científico, maiores indústrias, principais portos, aeroportos, shopping centers, entre outros.
Então é nessa região que está concentrada todo esse aparato, né, técnico, científico e informacional. Então, para vocês verem como essa distinção, né, na técnica, na informação, ela pode servir também como um critério de regionalização. Por que a gente tem que dar ênfase nela? Se a gente for comparar ela, por exemplo, com a região Amazônia, a gente vai ver que aqui existe uma importância econômica diferenciada, mas em nível de infraestrutura não tem como comparar com essa região concentrada, principalmente no que se refere a esses portos, nos aeroportos, né? E por aí vai. Então, essa era a aula de hoje. Aqui a gente tinha o intuito de entender o que era o território, o que era região, regionalização, que nós já havíamos falado em aulas anteriores, e agora o de novo, digamos assim, é entender quais são as principais formas de regionalização do território brasileiro. E dentre eles aparece esse que é relacionado ao IBGE, ao que é relacionado às regiões geoeconômicas, do Pedro Pinchas, e essa relacionada ao meio técnico, científico e informacional, que é desses dois geógrafos, Milton Santos e Maria Laura Silveira. Lembrando, meninos e meninas, que as formas de regionalização não são só essas, existem muitas outras. E na próxima aula eu vou continuar falando de regionalização com vocês, tá ok? Até a próxima!